Sabe aquele instante, aquele momento em que a gente percebe que a vida tem muito mais a nos oferecer, a ser vivida, do que a gente está vivendo no momento? E a gente diz assim, nossa, eu queria tanto poder acessar todo esse potencial de vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como poder acessar esse potencial, ajudando a gente a chegar naquele estado de mais maturidade, de mais força, mais conexão com a vida, em que a gente se sente mais pleno e vivendo de uma forma mais realizada. É isso mesmo. Existe todo esse potencial, essa força de vida, essa força universal, esse potencial de vida disponível. A questão é como a gente acessa isso, né? E claro que eu estou falando de uma forma muito pé no chão, trazendo muito para o humano, que tem a ver com o contexto de cada um, a forma que você vai lidar, vai fazer o seu aprendizado para que isso aconteça. Não existe mágica, não existe pulo do gato. Não, é um processo. Conhecer a si facilita essa percepção e o contato com essa força. Um dos pré-requisitos básicos para se acessar esse potencial de vida é a capacidade de desejar. Eu estou trazendo como base o conteúdo da palestra 56 do Pathwork, que é a capacidade de desejar. Esse é um dos pré-requisitos básicos. Porque se a gente não deseja, não vai se mover. Esse é básico. De uma forma geral, o fato da gente desejar algo nos coloca em movimento, nos faz querer buscar esse algo. E eu não estou aqui dizendo qual é o algo, pode ser das diversas áreas da vida, pode ser profissional, pode ser na nossa área afetiva, amorosa, pode ser na área familiar, pode ser na área financeira, pode ser na área íntima, realização pessoal, que muitas vezes não diz respeito a uma conquista externa, diz mais respeito ao seu próprio íntimo, alcançar uma paz interior, não diz respeito exatamente a ninguém. Então, assim, eu não estou me referindo exatamente a uma área, é o nosso desejo de viver mais plenamente a vida, fluindo com ela, que depende, em primeiro lugar, da nossa capacidade de desejar isso, querer isso em alguma área. O que ocorre? Essa capacidade de desejar que todos nós temos, muitas vezes, ela é impedida. Há impedimentos a essa capacidade de desejar. Muitas vezes, essa incapacidade, essa obstrução, ela aparece fora, mas ela tem conexão com o dentro. E é esse aspecto que a gente vai destrinchar agora. Então, motivação dos desejos. A gente pode ter motivações saudáveis para os desejos, para o que a gente quer, e a gente pode ter motivações doentias. Nessa palestra, especificamente, o Pathwork traz a seguinte possibilidade. Ele aborda os desejos saudáveis como aqueles desejos em que a gente quer a coisa por ela mesma. E os doentios como a gente quer a coisa como meio para alcançar algo que está mais subconsciente ou inconsciente, não está claro
qual é esse algo. Então, aí já há alguma corrente de desvio interno que caracteriza essa motivação como doentia. Ela não seria limpa. A limpa, do ponto de vista saudável, seria o desejo por ele mesmo. Você querer a coisa por ela mesma. Então, vamos falar de uma forma prática. Como seria isso? Tá, se eu quero dinheiro pelo dinheiro, eu quero ter dinheiro porque eu quero as coisas que o dinheiro paga. Tá tudo bem. Se eu quero dinheiro para me mostrar mais poderoso do que determinadas outras pessoas, tem uma motivação por trás do querer o dinheiro. Entende? Que pode trazer algum nível de obstrução para a capacidade de desejar. Se eu quero uma relação afetiva, porque eu quero uma troca com alguém, eu quero ter alguém para partilhar as coisas e tal, você quer a coisa por ela mesma. Se você quer uma relação afetiva porque você não aguenta mais estar só, você não consegue viver com sua solidão, tem uma motivação a mais por querer aquilo. Você não quer a relação por ela mesma, você precisa se livrar de algo que você nunca está conseguindo lidar, digamos, sua solidão. Então, já há a possibilidade de algum desvio. É desse ponto, tá? Que ele aborda a motivação saudável e a não saudável. Tem um aspecto que essa palestra traz que é muito importante, que é assim: quanto mais consciência a gente tem, mais a gente é fisgado quando aquela motivação que ele trata de doentia, que seria aquela motivação com segundas intenções, a que tem uma intenção por trás do desejo, ela está em funcionamento. A gente percebe mais. O que significa? Como é que seria realmente isso? É interessante que na própria palestra ele traz essa possibilidade. Vocês podem me perguntar, mas como assim, se eu vejo pessoas que têm dinheiro e usam dinheiro com a intenção ruim para subjugar outras e tal, e eles têm sucesso, tipo, eles conseguem o que eles conseguem? Ele traz algo muito interessante nessa palestra, que é assim: se a pessoa não tem consciência, não vai doer a consciência. Então, sim, ela vai acessar esse poder criativo e vai sim gerar o que ela quer. Infelizmente. Mas é assim que funciona. Porque a lei universal, ela é impessoal. Ela não escolhe, vou funcionar para essa daqui eu não funciono. Não. Não é assim. É o que a gente consegue botar em movimento. Então, tipo, por incrível que pareça, se eu sou alguém do bem, minha consciência vai pesar por muito menos. Então, se tiver qualquer motivação, qualquer pedacinho de segunda intenção na minha capacidade de querer algo, no meu querer algo, se tiver qualquer coisinha ali, eu já obstruo a minha realização antes. Então, é uma reflexão que ela traz que eu acho muito rica. Como isso bate aí em você, né? Porque, assim, faz total sentido, né? Mas é meio louco. É verdade. É como funciona, né? Então, assim, acaba que muitas vezes, justo as pessoas mais conscientes, de uma forma geral, de si, do coletivo, dessa dinâmica com a vida, mais respeitosa da dinâmica com a vida, muitas vezes
se boicota, digamos mais, porque seu julgamento do que seria o certo ou o errado em relação àquela motivação, aquela segunda intenção que ela tem, ele fica mais acurado. De outro lado, é muito importante, justo as pessoas mais conscientes, trabalharem meio que esse eu não mereço, eu não posso desejar o que eu estou desejando. Justo por essa parte que seria a segunda intenção, né? Que é aí que a gente faz o trabalho de conhecer a si. Por que eu não estou realizando o que eu desejo? Qual é a minha segunda intenção por trás desse desejo? E olhar, só poder olhar sem julgamento, porque a nossa parte humana, sim, pode ter algum aspecto que seja, digamos que parecido ou semelhante com o outro lá, que quer ter uma vantagem real sobre outra pessoa. Só que a consciência dele diz, vá meu filho, tenha mesmo. Porque ele é alguém que não tem consciência. Então, um dos pontos também abordados nessa palestra é isso. Muitas vezes, as pessoas que têm mais consciência, elas também se confundem o que é ser egoísta ou não. E muitas vezes acabamos por interpretar como algo egoísta um desejo legítimo da coisa por ela mesma. Então, se você quer ter saúde, porque você quer ser saudável, você que tem mais consciência pode interpretar: nossa, eu desejo saúde enquanto tem tanta gente doente, né? À minha volta. Será que isso é muito egoísmo da minha parte? Eu queria essa saúde completa e eu tenho capacidade de colocar esse desejo à prova. Eu tenho os recursos para cuidar da minha saúde, enquanto outras pessoas não têm. Então, aquilo em você que seria legítimo, saudável, você quer ter saúde, você pode acabar interpretando como algo egoísta. Então, é esse tipo de cuidado que as pessoas que têm uma consciência maior na vida precisam ter. Onde é que eu posso estar caracterizando o meu desejo legítimo como egoísta? Né? Então, é um dos pontos chaves que ele traz quando a gente coloca algo em movimento e a coisa parece não andar. E a princípio ela seria legítima. Então, vamos pesquisar primeiro qual é o segundo desejo, a motivação por trás da motivação, a motivação por trás do desejo, para investigar esse aspecto e trazer para dentro de nós o que ali está confuso, né? Entre o que é legítimo e o que é o egóico, egoísta. Um outro aspecto importante é que eu estou falando da capacidade de desejar realista. Eu estou falando de usar essa força, esse potencial, mas de uma forma realista, dentro do seu contexto, tá? Porque o que acontece? O desejo irrealista, ele vem mais da nossa criança. Porque o que acontece? O adulto, ele sabe que tem um preço a pagar, né? Ele sabe que seja o que for que ele está desejando, botando em movimento, ele vai pagar um preço por aquilo.
E aí o que ocorre muitas vezes, que é uma pegadinha e a gente precisa estar atento, muitas vezes a gente coloca um preço muito alto para pagar, para a gente questionar se aquilo que a gente está desejando realmente vale a pena. Repare, vou dar um exemplo aqui bem simples, que já aconteceu comigo. Você diz assim, a partir de hoje, quero saúde física, vou entrar na academia e vou me cuidar. Quero ficar sarada, né? E aí você vai e toma sua decisão. E vai se matricula numa academia distante no inverno. E aí você vai os primeiros dias e aí depois você diz assim, ai meu Deus, ter que sair daqui essa hora, depois de ter chegado do trabalho, de estar cansada, para me deslocar até lá com essa chuva. Eu não gosto de sair de chuva. Então assim, se o preço ficou alto, o que eu faço? Será que eu preciso mesmo disso agora? Posso deixar um pouco para depois, né? Deixa passar o inverno. Entende? Então assim, são pegadinhas que se a gente não tiver atenta, a gente cai, né? Então, é um dos aspectos bem importantes que é começar a questionar o que a gente deseja por ter colocado um preço maior do que você está disposto a pagar. O convite que eu faço agora, então, que tal um exercício? Seria assim, comece a listar seus desejos. O que eu desejo agora? O que eu quero fazer da minha vida agora? E então se pergunte, por que eu quero isso que eu quero? Cada um deles, para você ir percebendo se o que você deseja, ele é um fim nele mesmo ou se está trazendo outras motivações por trás dele, do desejo. Outra seria, que preço eu preciso pagar para alcançar isso? E outra seria, eu estou realmente disposta a pagar esse preço? E avaliar. Porque assim, não adianta você dizer, não, estou disposta, vou fazer tudo para eu conseguir isso aí agora. E no fundo tem uma partezinha sua que diz assim, menos se for isso. Isso, entende? E a gente se dá a oportunidade de ser honesto com a gente. Porque assim, é você com você esse exercício. Claro que se você faz uma terapia, compartilhe com seu terapeuta, né? Mas isso aqui é você com você. E quanto mais você é honesto, você consegue se perceber nessa dinâmica, fazendo esse exercício, você vai ter esses insightzinhos. O que é que ali ficou meio dúbio, pode ser uma segunda intenção, o que é que eu estou interpretando disso? Porque muitas vezes são crenças errôneas que fazem com que a gente não se sinta merecedor de alcançar aquilo ali que a gente está desejando, né? E aí eu vou para o convite final, que seria a saída. Qual é a saída dessa dinâmica? Gente, não tem caminho curto, algo vai acontecer e eu conseguir mudar. Não é assim. É um processo. O conhecer a si, o passo a passo que você dá, na intenção da honestidade. Em primeiro lugar, a honestidade consigo, com seus sentimentos, com os pensamentos que vêm, sabe? É o que vai te garantir esse lugar de ir confiando mais internamente
na sua própria dinâmica, no seu próprio processo. E aí sim, essa mudança ela vai acontecendo. Quando você se dá conta, você diz, nossa, como eu estou diferente, né? Antes, algo que a gente nem se permitia olhar, você já olha com mais paz, sabendo assim, não, a mudança vem sim. Porque muitas vezes, quando a gente faz justo uma corrente de força, tenho que mudar isso agora, porque eu tenho que conseguir isso logo. Não vai, porque não é pela força de vontade. Da mesma forma que houve um processo para a gente chegar onde a gente está, é um processo também esse despertar da consciência. Essa consciência que vai se ampliando e a gente vai ficando mais apropriado da nossa dinâmica, sendo mais honesto consigo, tendo mais confiança em si no lidar com a vida, no lidar com as adversidades, né? É um processo. Então, meu convite para você é esse. Se você gostou do conteúdo de hoje, curta, compartilhe, comente, deixe aqui sua sugestão de algum tema. Seja bem-vindo. Gratidão.